Oi, e aí galerinha, tudo bem? E qual seria o assunto? O que acontece? O que acontece? A Paula está querendo mudar os hábitos alimentares, né? Ela coloca lá no relato, eu tomei nota de algumas coisas aqui, que ela coloca que ela já está convencida, né? Que ela já tem essa vontade de deixar de comer carne, ela já está, realmente ela já está convencida que ela realmente acredita que é a melhor opção para a alimentação é reduzir ou parar mesmo de comer carne. E então que interessante que ela começa a fazer um desabafo assim da dificuldade, né? Dessa dificuldade que é a mudança de hábito, né? Qualquer outra mudança, assim, né? Mas essa é uma mudança bastante significativa. Então exige né, um sacrifício bem grande, né? Muitas vezes, depende muito de pessoa para pessoa. Mas ela comenta, né? Agora eu vou dar uma olhadinha aqui nas anotações que eu fiz do post dela, que ela relata assim, que ela começou, né, retirando a carne vermelha e mantendo os peixes, os peixes frutos do mar. E assim ela disse que não conseguiu, né? Que ainda teve dificuldade, mesmo cortando a carne vermelha e ainda mantendo o consumo de peixes, frutos do mar. Ela disse que teve dificuldade de continuar. E também, o que ela comenta, assim, eu anotei que as principais dificuldades que ela enfrenta, né, que ela enfrentou e que ela continua enfrentando nessa mudança de hábito, né, de deixar de comer carne, que seriam os seguintes, né, que é todo esse contato social, então, churrasco, confraternização, festas, eventos, então, que ainda grande parte, né, os alimentos, eles contêm alimentos de origem animal, tem um movimento já crescendo muito forte, né, que está realmente crescendo muito, mas ainda é muito comum ainda que a maior parte dos alimentos, nessas festas, eventos e tal, seja tudo, tem leite, ou tem carne, ou tem queijo, etc. Então, assim, realmente isso é uma dificuldade, né. Outra coisa que ela comentou também, que ela sente falta, que ela sente menos saciada quando o prato não tem carne. Então, olha só. E aí o pessoal entrando aí. Oi Vera, tudo bem? Um beijão para vocês. Eu fiquei muito sensibilizada com o depoimento aí, o relato o desabafo da Paula, né, na verdade, e realmente mexeu muito comigo, porque eu me identifiquei muito com o que ela colocou, resolvi fazer essa live, então, para falar um pouquinho. E o que ela fala, então, assim, que também, o que estava dizendo aqui, né, a falta de saciedade, ah, e ela falou assim que olha para o prato, né? E quando o prato não tem carne, ela já tem aquele sentimento de falta de saciedade, de não se sentir tão satisfeita. Ah, tá dizendo para lançar o curso. Sim, vou lançar. E, e aí, então, o que acontece? E também eu vou falar os pontos principais que eu tomei nota, né, do relato dela, e depois eu vou dizer a minha experiência, né? E o que dá para tirar, dá para tirar alguma lição disso tudo, né? Então, assim, também a falta de opções de pratos sem carne, isso é verdade, ainda é difícil, não é, ainda tem, como eu digo, né? Cada vez tá vindo, a gente tem mais facilidade, cada vez a gente encontra mais, mas ainda é um desafio para as pessoas que querem deixar de comer carne, de comer alimentos de origem animal, ainda é um desafio, não é qualquer esquina, qualquer restaurante da esquina que tu vai encontrar uma opção vegana, uma opção plant-based, realmente ainda é um desafio. E outra coisa que ela fala que eu achei interessante também, que é o hábito enraizado de uma vida inteira. Então, imagina, a gente nasce, né? Então, a gente nasce e a maior parte das pessoas, a primeira coisa ali que a mãe deixou de dar o peito, o leite, já taca ali uma mamadeira com leite da vaca, entendeu? Então, ali a gente ainda bebê já tem contato direto, né? Direto já tem esse contato com os alimentos de origem. Olha, eu, Guilherme, tudo bem? E já tenho contato com esses alimentos de origem animal desde a infância, né? Desde muito pequeno. Então, imagina, a gente nasce, o mundo é assim, né? O mundo
é nos colocar dessa forma. E os nossos pais, que são os nossos mentores, né, os principais ali desde pequeno, que quando a gente é criança a gente não questiona, né, o que eles dizem é lei, entendeu? Tem que comer carne, ninguém questiona, né, que o pai e a mãe vão falar quando é criança. Pelo menos na minha época nem pensar, né. E então isso está enraizado mesmo, está enraizado na nossa cultura, está enraizado nos nossos hábitos de consumir esses alimentos. Então realmente não é nada fácil, é bastante desafiador. E outra coisa que ela coloca assim na questão da frustração, de que ela já está convencida, ela já está decidida, né, mudar esses hábitos e tal, e ela fica frustrada de não conseguir mudar a si mesma, né, como ela chama, né, de conseguir e de fato efetivar essa mudança que já está aqui, mas de colocar na prática. Então assim, o que eu vou colocar? Olha, Paula, Paula, e para todo mundo que está interessado, que está passando por esse momento também, né, que é bastante comum. A primeira vez que eu tive esses momentos também, né, que eu fiz essa mudança, a transição na minha alimentação, que foi uns 10 anos atrás, mais ou menos, que eu virei vegetariana na época, não foi nada fácil. Tudo, assim, ó, quando eu listei os principais tópicos que tu colocaste lá, no relato, assim, todos eu passei por isso. E ainda passo, tá? Não estão superados ainda, mas assim, todos, absolutamente todos eu passei por isso. Então, o que foi a primeira coisa, né? Então, na época quando eu me tornei vegetariana, 10 anos atrás, eu estava morando aqui em Londres também, e na época eu tinha uma gatinha e tal, e eu estava muito ligada à questão dos animais abandonados, aquela coisa dos animais, então eu estava muito ligada com a questão dos animais. E depois eu tive, acho que acesso ao material do PETA, né, que é essa organização, essa ONG em prol dos animais, né, tipo, então eu fiquei muito, eu vi alguns vídeos na época, então eu fiquei muito chocada com tudo aquilo para mim, porque eu nunca tinha questionado, né, de onde é que vinha a carne, como é que aquilo era colocado, tipo, eu nunca tinha questionado isso. Então o que acontece é que naquela época eu resolvi deixar de comer carne pela questão dos animais. E eu resolvi deixar de comer carne de um dia para o outro, assim. E como é que foi? Até nessa questão, assim, eu quero dizer assim, na minha mudança naquela época foi realmente de um dia para o outro. De um dia para o outro eu deixei de comer carne. Mas eu enfrentei muitos assim, desafios em relação à família, das pessoas não querer, mas como? E agora? Sei lá, tipo, como assim? Vai ficar fraquinha? Vai faltar ferro, e a proteína, todas aquelas questões, né? Todas. Então, assim, foi uma pressão muito forte, assim, né? Tinha uma pressão bastante grande do porquê que eu estava fazendo aquilo, né? De porquê que eu estava deixando de comer carne. Então, assim, só que o que eu quero dizer, assim, ó, que cada pessoa, ela passa por a gente está em momentos diferentes, né, na maioria das vezes. A gente tem um background diferente, a gente tem uma história diferente, então não tem como eu comparar a minha trajetória com a de outras pessoas, entende? Então, assim, se eu vejo alguém, poxa, né, como é que aquela pessoa conseguiu fazer a mudança tão rápido? Ela simplesmente deixou de comer de um dia para o outro. Por que eu estou demorando tanto? Então, isso é uma coisa, é um erro que a gente comete. E porque cada pessoa é uma pessoa, né? Tem suas características, tem uma história, então, assim, são completamente diferentes. Então, eu até vou dar um exemplo também para ilustrar um pouco isso, que eu participo aqui de um grupo de dança e tal, e eu nunca vou esquecer, teve nessas conversas que a gente tem feito online de vez em quando, e a minha professora, a Suzy, ela está deixando de fumar, né? Então a minha professora está deixando de fumar, e aí tinha uma outra amiga ali, né, do grupo e tal, que falou, eu deixei alguns anos, tinha parado e tal, e a Suzy falando, nossa, eu tenho tido, né, é um desafio, agora eu tô com aquele cigarro que é de vapor, não sei como é que chama aquilo, e tô fazendo, e dá pra ver que era um desafio para ela parar de fumar.
E essa outra guria falou assim, e a Suzy perguntou para ela, tá, mas como é que tu deixou de fumar? E ela assim, eu simplesmente parei, simplesmente parei de fumar. Então assim, olha como a experiência de cada pessoa é diferente. Então a Suzy, né, ela está enfrentando assim uma resistência maior, assim, às vezes é uma dificuldade maior, um desafio maior para parar de fumar, no caso dela, e já a outra, já simplesmente de um dia para o outro ela conseguiu. E nenhuma ela tem mais força de vontade, enquanto não é uma questão só de força de vontade, é questão do que a gente mudou, né? A gente quer essa mudança, mas às vezes a gente precisa de mais tempo para internalizar isso, né? Essa mudança que a gente quer, a gente precisa de mais tempo. Tem gente que consegue em pouco tempo, tem gente que consegue de um dia para o outro, tem gente que consegue, leva anos, tem gente que não consegue nunca, né? Então assim, o que mais assim que dá para falar? Né? Então assim, dessa minha mudança. Então quando eu comecei, depois que fiquei uns 8 anos vegetariana, e aí depois eu resolvi fazer aquela dieta da proteína, da low carb, de comer carne, então eu voltei a comer carne naquela época, comecei com peixe, depois fui para carne vermelha. E aí aí era engraçado, né? Porque como tu falou assim, né? Essa coisa do contato social, é incrível como as pessoas ficavam felizes quando eu dizia que tinha voltado a comer carne. Ai, que legal, Fernando, não sei o que, tá comendo carne. É tão engraçado isso, porque realmente parecia que eu era mais aceita, vamos dizer assim. Brincadeiras à parte, mas essa foi a impressão que eu tive, assim, que é socialmente mais aceito. Cara, isso está mudando já, né? Já está um pouco diferente, mas assim, há uns 5 anos atrás, onde era mais aceito, né? E a gente ter esse hábito ainda de comer carne e alimentos de origem animal. Então, assim, então tudo isso acontece. Então agora eu vou falar assim, um pouquinho, quando tu fala ali da falta de saciedade, né? Quando do prato não tem carne, isso tudo é uma questão psicológica. Por quê? Por exemplo, no caso, né, se tu já está convencido que realmente deixar de comer carne ou reduzir o consumo de carne, deixar de comer queijo, leite, alimentos de origem animal, se tu já está decidido, se é uma coisa que tu já sabe que é o melhor para ti, então às vezes o que acontece é que tem algumas coisas que te deixam com uma certa insegurança, algumas dúvidas, e isso pode estar te bloqueando para tomar essa atitude. Às vezes assim, uma coisa pode ser inconsciente, né? Então pode ser inconsciente. Então, realmente, eu sei que é o melhor para mim deixar de comer carne, eu sei que é melhor para mim reduzir o consumo de alimentos de origem animal, mas às vezes tem algumas dúvidas ali, algumas crenças que estão lá no inconsciente e que faz com que a gente ainda não consiga dar esse passo, esse avanço, né, ainda. Mas o que eu quero dizer é que tá tudo certo, às vezes não é a hora ainda. Sabe? Às vezes a gente tem que fazer essa reflexão de não se cobrar, né? De não se cobrar tanto e que às vezes não é o momento. Às vezes a gente não está pronta ainda, por mais que a gente queira, às vezes a gente não está pronta. Pode não ser o caso, mas pode ser também, entende? Porque isso aconteceu comigo, por exemplo, depois, né? Que eu disse ali, depois de 8 anos vegetariana que eu voltei a comer carne, e depois de 1 ano e meio ali comendo carne, eu resolvi voltar a ser vegetariana de novo. Eu não tive problema com parar com consumir carne. E minha dificuldade mesmo foi com queijo, leite e derivados. Essa foi minha dificuldade, não foi com a questão da carne no meu caso, ele foi com o leite, o queijo e os derivados, porque pega aí qualquer receita que vem na tua cabeça. Pensa se não vai leite, pensa se não vai queijo, vai derivado. Olha, tenho certeza que no mínimo 2, certo, que vão ter leite e queijo derivado. Entendeu? Então, assim, realmente é um... Ai, deixa eu só fazer uma coisa, eu tenho que ligar aqui só um pouquinho, peraí, gente. Tá. Deixa eu ver. Peraí. Não consegui, peraí. Voltei. Desculpa aí. Falha técnica. Tá, mas
a falta de saciedade. Ah, tá. Então, assim, por exemplo, essa questão de falta de saciedade, de achar que não está satisfeita porque o prato não tem carne, isso é uma questão psicológica. Porque, como eu falei, a vida inteira os nossos pais, as outras pessoas e tal, nos falaram que a gente, para ter uma alimentação completa tem que ter proteína, proteína está na carne, enfim. Então é óbvio, é natural que quando a gente vai fazer essa transição de, meu Deus, isso aqui não vai me deixar satisfeita, ou eu vou ficar fraca se eu não comer carne, é totalmente compreensível que tu tenha essa angústia de achar que não está satisfeita, né? Não vai trazer saciedade o prato que não tem carne. Eu sei porque eu vim de Porto Alegre, né? Então imagina lá, peraí, deixa eu só ver qual é a conexão que está aqui. Espera aí, gente, só um pouquinho. Então assim, imagina, eu vim de Porto Alegre, então assim, as pessoas assim, às vezes come carne no almoço, come carne no jantar, então assim, realmente tem parece que quando não tem carne a refeição não está completa. Então tem é uma cultura, né, é uma questão cultural, então é muito compreensível que quando a gente vai fazer um prato que não tem a carne, a gente acha que ele não tem todos os nutrientes. É muito compreensível a gente achar que não vai ficar satisfeito se não comer carne. E eu acho que o que pode ajudar nesse caso, realmente, quanto mais conhecimento, quanto mais informação a gente vai obtendo para entender, né, para questionar, né, tipo, como eu estou falando aqui, eu não sou dona da verdade, então questione o que eu falo, questione o que as outras pessoas falam, questione o tempo todo, de ir atrás de informação e ver para tirar, como é que eu vou dizer, essas evidências, né, evidências científicas de que os alimentos vegetais têm todos os nutrientes necessários que o nosso organismo precisa. Então, às vezes a gente precisa de mais algumas provas, às vezes a gente precisa de mais... eu gostei muito, o que funcionou muito para mim, quando eu comecei a questionar mesmo essa questão do plant-based, tá, mas aí não vai ter carne, aí como é que fica? Eu comecei a assistir vários, assim, documentários sobre alimentação e me ajudou muito, assim. Então tem ali o Fox Over Knives, tem What the Health, agora tem o The Game Changers, então tem diversos documentários no Netflix, olha, deve ter quase uns 10, até mais de 10. E isso ajuda muito. Por quê? Porque ali eles apresentam várias evidências científicas, médicos, né? Então, especialistas. E isso ajuda, como é que vai dizer, dar esse embasamento científico que às vezes a gente precisa para estar mais segura, né, no que está fazendo. Para ter, não, realmente, por exemplo, ali quando eu digo, se colocar um alimento rico em proteína vegetal, por exemplo, ali que nem lentilhas, feijão, grão de bico e ali um carboidrato complexo que nem um arroz integral, batata doce, e aí coloca ali um pouco de gordura boa que pode ser o abacate ou pode ser uma semente de linhaça, semente de abóbora, e semente de girassol, um vegetal e uma salada, o prato está completo. Ele tá completo, tem os nutrientes, aí depois lá no meio da tarde come frutas, sabe? E depois tem as nuts também, que é outra fonte de gordura boa. Então tem uma série como é que eu vou dizer, tem uma série de coisas que a gente pode fazer para ajudar, para a gente ter, como é que eu vou dizer, começar a ter mais acesso a essas informações que vai nos ajudar a ter essa segurança de saber o que está fazendo, né? Então, assim, não então assim, às vezes, como eu digo, quando tu está na dúvida se o prato vai te trazer saciedade, o que eu acho legal realmente é buscar mais informação realmente sobre nutrição, sobre alimentação saudável, né? Porque o que traz a saciedade, né, do que eu já vi, do que eu já li, do que eu já estudei, já pesquisei, é quando a gente, como é que a gente consegue contemplar a maioria desses nutrientes, né, grande parte dos nutrientes que a gente precisa durante o dia, com alimentos altamente nutritivos, né? Então ali quando a gente fala do feijão, rico em fibras, então a fibra tem um papel importantíssimo na questão da saciedade.
Então a fibra realmente ela faz toda a diferença. Se vai comer um arroz branco ou se vai comer um arroz integral, porque o arroz integral ele tem a casquinha, né? E na casquinha ali estão a maior parte das vitaminas, dos minerais, e que vai ajudar, né? Então vai ajudar a ter peraí, o pessoal tá meio nervoso aqui, desculpa aí. Então que vai ajudar a ter trazer a saciedade. Então assim, se comer um prato com feijão, com arroz integral, e aí uns vegetais, um pouquinho, se ela coloca uma gordura boa, e salada, folhas verdes, enfim, esses alimentos, né, altamente nutritivos, eles vão te trazer mais saciedade. Então assim, mas não é assim uma porção, é uma colher de sopa e 2 colheres, não. Pode olhar no meu perfil do Instagram ali, eu faço meu prato, né? O meu prato é considerável, boto arroz integral e coloco bastante feijão, ou seja, eu não passo fome. Essa coisa daquele pratinho, às vezes eu vejo algumas amigas vão almoçar ali comigo, é assim, meia dúzia é uma folhinha de salada com uma porçãozinha de arroz, que eu digo, pelo amor de Deus, vai passar fome com isso aqui. Come mais, mulher, entendeu? Tipo, não é possível, tem que comer, senão a gente fica com fome. Então, assim, a gente começa, principalmente na questão da plant-based, né? Por isso que eu gosto muito desse estilo de vida, que a gente come com vontade, a gente come com prazer e não passa fome, não engorda, né? E ajuda a manter para ter mais saúde, enfim. Então eu acho que é realmente se inteirar mais dessa questão dos alimentos, né? Do valor nutricional deles. Então isso vai, e à medida que vai, às vezes, como eu disse, pode ser uma barreira psicológica, né? Então, à medida que vai passando por isso, vai superando, olha lá, Castro. E aí, então, à medida que a gente vai superando tudo isso, essa questão psicológica, a gente vai percebendo, não, que um prato de feijão com arroz, como eu falo do feijão, pode ser o grande bico, pode ser, hoje eu fiz lentilhas, com arroz, com legumes, com salada, com grãos, sei lá, entendeu? Tu bota ali e depois come fruta, sem ficar, por exemplo, por que acontece a questão da saciedade também, de ficar se privando, né? De ficar, eu não posso comer muito, né? Eu não posso comer muito. É claro que, de preferência, não comer muito à noite, porque à noite realmente a gente acaba, o corpo ele está no metabolismo, ele está diferente, não? Então a gente pode, quem está querendo emagrecer um pouco, é bacana assim à noite reduzir um pouco, não comer tanto à noite, né? Então assim, então é isso que eu digo pela questão da saciedade. Aqui também, quando fala da falta de opções de pratos sem carne, sim, isso é uma verdade, realmente, como eu falei antes, o que a gente pode fazer nessa questão? O que pode ser feito nessa falta de opções de pratos sem carne? Olha, como eu falei, cada vez mais está aumentando, né, os restaurantes e tal, mas mesmo assim eu sei que não é tão simples. O que a gente pode fazer? Quando a gente vai, por exemplo, assim, tu vai num restaurante e vai almoçar com alguém e tu sabe que aquele restaurante ele não tem muitas opções para te ir, uma coisa que eu recomendo, olha, será que não tem, vai ter uma salada? Será que eles não têm um tofu, alguma coisa? E se tu por acaso pode ver o cardápio, né, pela internet e achar, olha só, ela falou que tenho dificuldades em montar pratos, mas sigo na luta. É isso aí, viu só? Muito bem. Então vamos continuar dando as dicas aqui, tá bom? Então assim, o que pode ser feito? Então assim, o que acontece? Às vezes, por exemplo, pode ser um bowl de salada, assim, porque a gente vai lá até mesmo na churrascaria, tá? Vamos dar um exemplo. Tem aquele monte de salada, então começa a pegar bastante saladas, assim, e às vezes tem, sei lá, uma batata doce, abóbora, às vezes eles fazem nesses restaurantes até de buffet, abóbora caramelada, e tem os brócolis, entende? Então assim, procura ver antecipadamente qual é o cardápio desse lugar, entende? Por exemplo, às vezes se é à noite e tu não tem tanta fome,
Será que não tem uma sopa de legumes? Uma vez eu falei que eu estava no aeroporto aí em São Paulo, no Brasil, e eu não encontrei nada, eu não encontrava nada, eu estava com fome e eu sabia que no avião eu não ia comer nada. Então eu bati perna até que enfim eu achei lá um lugar que vendia uma sopinha de legumes. Uhul, para mim foi. E se aquele dia tu não conseguir comer tanto, tu compensa. Ou quando chegar em casa. Outra coisa também que eu sinceramente eu não sei se eu acho que eu não me sentiria mal em levar. Claro, depende muito do restaurante, mas às vezes de levar alguma coisinha, se tu vai acompanhado com alguém, sabe, de já levar alguma coisa pré-pronta. Uma coisa que eu já fiz também, de comer antes. Já fiz isso. Às vezes assim, a gente vai para um lugar que não vou encontrar nada para mim, ou que eu vou chegar lá, vou comer só uma batata, sabe? Então assim, às vezes eu como antes, já como antes, preparo alguma coisa, levo pronto, como antes de ir, entende? Ou como depois, ou como o que tiver lá, né? Como eu falei, uma saladinha, alguma coisinha. E aí, se não for suficiente, come quando chegar em casa. E se for na casa de alguém e aquelas pessoas assim não comem, não gostam e tu acha que não vão preparar nada que não tenha, quem sabe, quem sabe eu posso levar alguma coisa. E aí tu pode levar alguma coisa e aí tu vai comer. As outras pessoas podem experimentar e gostar e isso é uma surpresa até para todo mundo. Sabe? Então, existem várias formas assim que a gente pode tentar passar por isso, né? O hábito, né? A questão do hábito enraizado, né? Isso sim, essa questão da cultural, que desde pequeno, né? Os nossos pais, então isso é preciso que a gente entenda, a gente precisa aceitar que a gente trouxe essa bagagem junto, que a gente trouxe essa cultura junto. Então, isso facilita a gente aceitar realmente que tem isso, né? Então tem um apego, até tem um apego que nem no churrasco, né? Um apego emocional com aquela questão. Só que assim, tu pode participar do churrasco e não comer a carne. Eu já participei de vários churrascos, assim, a Fernanda não come carne, o que a Fernanda vai comer? Calma, gente, dá um jeito. Aí alguém lá, de boa vontade, fazia um pãozinho com alho pra mim, entende? Ou alguém pegava e fazia uma batata assada na brasa pra mim, ou fazia um milho, ou fazia abacaxi com canela, que é uma coisa que eu sinto muita falta. O que mais, gente? Tem um monte de coisa pra fazer, entende? Então... E que nem falei, como se vai numa churrascaria, que nem a questão do restaurante. Dá uma olhada no que tem lá. E aí, se ficar só com uma saladinha aquela noite ali, tudo bem, volta para casa e resolve o problema, entendeu? Não deixa, eu acho que o mais importante, assim, porque o que acontece? A gente gosta de socializar, a gente gosta de estar com as pessoas. E eu nunca deixei de ir para um lugar porque eu queria ir com os meus amigos, com as minhas amigas e tal, porque lá tinha carne. Eu nunca fiz isso, sabe? Eu queria estar... O que era mais importante que a comida era a companhia, era estar junto com eles, entende? Então eu dava sempre um jeito. Outra questão assim também... tá. Então é o apego, né? Essa coisa dos hábitos enraizados. Às vezes, assim, eu vejo que essa questão também que, por exemplo, tem muitos profissionais, né, de saúde também que têm o apego naquilo que aprenderam na faculdade, então, sei lá, 10, 20, 30 anos atrás, e parece que aquilo não pode ser, porque aprendeu aquilo há 20 anos atrás, aquilo é uma verdade absoluta que não pode mudar nunca, né? Então realmente é a questão do apego daquilo que a gente vivenciou, sabe? Então, deixa levar, entendeu? Aceita que a gente teve essa cultura, e se tu acha que isso não serve para ti, então let it go, vamos dizer assim, deixa aí, sabe? No teu tempo, no teu time, entendeu? Outra coisa assim, essa coisa de não consigo mudar a mim mesma. Eu vou dizer assim, quando a mudança já está na nossa mente, já caiu a ficha de que a gente quer, que a gente sabe, isso era muito engraçado. Olha, uma coisa agora me veio na minha cabeça, eu nunca vou esquecer. Quando eu estava fazendo low carb, que eu estava comendo carne, que eu tinha voltado a comer carne, no meio do processo eu mesmo me dizia, eu sei que o melhor mesmo é virar vegano, vamos dizer assim, deixar de comer carne. Um dia eu vou virar vegano, vou virar, né, no caso eu me considero mais plant-based, enfim. Mas assim, eu já tinha essa consciência.
Mas naquele momento eu não estava pronta, entende? Eu não estava pronta. Eu sabia que era o melhor, eu tinha essa consciência, para mim já estava na minha mente que eu sabia que esse era o caminho, mas eu não estava pronta, sabe? Então a gente tem que aceitar, porque a gente precisa passar por isso, sabe? E não ter pressa, não ter pressa, porque tu já mudou, entendeu? A mudança já acontece aqui. Mudança de valores, já mudou. Entende? Você está preocupada que tu quer mudar? Não, tu já mudou. A gente já mudou. Quando a gente toma uma decisão que a gente sabe que o melhor realmente reduzir ou cortar completamente o consumo de carne e consumo de alimentos de origem animal, isso já tá feito. A mudança já aconteceu. Então a gente só precisa de tempo para executar isso. Às vezes a gente não está pronta, a gente precisa de um pouquinho mais de informação, a gente precisa quebrar umas objeções, a gente precisa, como eu falei, eu estava falando de apoio, né? Bom, mas é outro assunto agora, eu vou continuar com a questão do apoio também, uma coisa bem interessante. Mas vamos seguir aqui, ó. Então, o que eu... Ah, tá, a questão das dificuldades. Agora falando da minha experiência, né? Da minha experiência, porque como eu me identifiquei muito com a experiência dela, eu vou contar um pouquinho da minha, né? Então eu também senti essa questão da pressão social, pressão dos amigos, da família. E deixa eu ver aqui que ela tá falando assim, ó, ainda consumo ovos, leite e derivados, a carne parei ano passado ali, em dezembro. Olha só que legal, viu só? Então assim, é toda uma trajetória, sabe? E não existe... Por exemplo, assim, o que é o ideal? O ideal que é ideal para mim, que é ideal para ti, que é ideal... Cada um tem o seu ideal. Então, às vezes a gente se inspira, nossa, eu queria ser que nem aquela pessoa, que eu digo assim, ó, eu não sou 100% plant-based, eu não como carne, eu não como leite, eu não como ovos, alimento de origem animal, eu não como nenhum, mas eu de vez em quando como um alimento industrializado, alguma coisinha que lá não é tão saudável, entendeu? E eu tô no meu... Como é que eu vou dizer? Eu estou no meu caminho. Às vezes eu vejo também, às vezes outras pessoas, nossa, que o cara não come nada de açúcar, não come nada de óleo, não come nada. Eu, uau, que máximo, entendeu? Também quero chegar lá, mas se eu vou chegar, não sei. Eu não sei, entende? Acho que o que é melhor para ti, o que é o teu ideal, o que é melhor para mim. Cada um tem a sua jornada, cada um tem o seu caminho. Então, assim, essa coisa da pressão social, assim, ó, uma coisa interessante que não, como é que eu vou dizer, que não é tão agradável de ouvir, é que geralmente essa caminhada ela é solitária, sabe? Geralmente ela é muito solitária. Essas decisões assim bem importantes assim, da questão de alimentação, né, até de outras na vida assim. No meu caso, eu tomei sozinha, né? Sem apoio mesmo, assim, ali na solidão, na escuridão ali que tu tá te conectando contigo mesmo, aquilo que, né, vem do teu coração, vem da tua intuição, que tu sabe que é o melhor. E não dá para esperar que as outras pessoas vão te apoiar, assim, esperar esse apoio das outras pessoas, a gente não vai se frustrar e a gente não realiza, a gente não pode, entende? Então, isso é um fato, assim, a maioria dessa transição ela é muito solitária, ela é muito sozinha, né? Então, e além disso, exige como é que eu vou dizer, uma força muito forte, porque tem uma pressão, né? Tem a pressão da sociedade, a pressão de todo mundo lá e tal e coisa, porque muitas vezes as pessoas também elas se incomodam um pouco, né? Essa coisa, não como carne e tal, eles não gostam muito e às vezes fazem uma pressão maior ainda. Então, ela muitas vezes, né? Não é todos os casos, mas muitas vezes é um caminho bem solitário, assim, sabe? Mas é transformador, assim, porque nada é melhor do que a gente estar em paz com a consciência, sabe? Tipo assim, que nem lá em casa, eu sou a única plant-based, entendeu? O Rafa, quando vai na casa de alguém oferece uma carninha para ele, um queijinho, ele come. Quando vai num restaurante, às vezes ele, mãe, deixa eu comer um sorvete, ali tem leite, entendeu? E eu vou lá, faço toda a educação para ele, enfim, né? O que eu fui fazer? Quando ele nasceu, eu dei carne dele, essas coisas, agora eu tenho que ter paciência. Mas, assim,
não posso esperar que vá a família inteira junta no movimento, né? Não posso, é muito de cada um, né? Então, por isso que eu entendo quando tu fala assim, quando a gente coloca assim que dessa coisa dos amigos, né? Das outras pessoas, da pressão e tal, porque é uma transição muitas vezes solitária, mas como eu disse, nada deixa a gente mais em paz do que com o que a gente realmente acredita, fazer o que a gente acredita e ter tolerância, né? Entender e aceitar também a opinião das outras pessoas, né? Então, assim, outra coisa também, que eu também passei por isso foi... às vezes também na questão, que quando a gente vai buscar uma ajuda de um profissional e muitas vezes cada profissional fala uma coisa, né? Então, o médico diz uma coisa, o nutricionista diz uma coisa, o endocrinologista diz outra. Então, essas coisas não ajudam a gente. Então, a gente está ali no meio, né? Então, nossa, mas o que eu faço? Então, aquele diz... Eu já consultei vários profissionais, já médico, nutricionista, endocrinologista. Já ouvi coisas assim inspiradoras, já ouvi coisas absurdas, enfim, mas eu quero o que eu acho, sabe, de tudo isso, o que traz, mais uma vez, o que eu acho que traz paz pra gente é tu refletir e seguir o que tá aqui, sabe, seguir a tua intuição, o que de fato eu acho que é melhor para mim e seguir nesse caminho. E procurar algum profissional que te oriente a seguir nesse caminho, porque existem, né? Então é só a gente saber escolher. Então, primeira coisa, a gente precisa estar em paz com isso, né? Então, fazer essa reflexão é uma viagem para dentro, né? Então, a gente faz é um desenvolvimento pessoal, né? Então é uma busca interna, né? Então e aí a partir disso a gente consegue ir atrás daquelas pessoas para nos dar uma consultoria, para nos dar uma consulta, para profissionais da área, né? Tudo para nos ajudar a passar por tudo isso. Então assim também, na dúvida de que se todos os ingredientes necessários... essa questão do valor nutricional, se o prato está com todos os nutrientes, né? Então isso é realmente uma dúvida que eu tive muito forte, porque quando eu resolvi, depois de estar ali na low carb, estar comendo bastante carne, resolvi começar voltar a ser vegetariana e depois começar a fazer essa transição para o plant-based, eu nunca vou esquecer que eu estava assistindo aquele documentário Forks Over Knives, não sei se... Olha lá o Matheus. E aí, Matheus, tudo bem? Se alguém... e outra coisa, se alguém estiver passando por essa transição, essas inseguranças e dúvidas, bota eu aí também, sabe? Para eu saber que está passando por isso também. Então, assim, eu estava vendo esse documentário. Desculpa o vento aí se tiver muito barulho, tá? Mas é que tá ventando muito agora. Então, assim, nesse documentário... eu me lembro que eu estava muito convicta, né? Eu estava muito convicta que eu estava fazendo a questão do low carb, eu estava muito certa do que eu estava fazendo era a melhor coisa. E de repente eu me deparo com aquele documentário falando totalmente o contrário, sabe? Acabando com tudo aquilo que eu acreditava. E no momento eu disse, não, eu não acredito nisso aí, não é possível, entendeu? Eu realmente fiquei bem resistente ao que foi dito. Mas, como eu falei, eu resisti, mas tinha algo dentro de mim que ficou atento àquilo e que dizia para mim que aquilo era o caminho. Mas é uma luta interna, entendeu? É uma briga interna, assim, sabe? Então, assim, eu realmente estava muito... Eu estava resistente, eu não queria aceitar, mas algo em mim dizia que aquilo ali era o caminho, era o melhor para mim. Então, como é que foi? Então, aos poucos, eu fui digerindo, né? Porque é que nem aquela coisa, a pessoa diz uma verdade para ti, aquilo é difícil de digerir. Então, assim, eu fui digerindo aquilo, e fui pesquisando, e fui atrás de informação, né? Sobre a plant-based, né? Por que a plant-based, né? Mas por que deixar de comer carne? Por que reduzir a questão do óleo, né? Os industrializados, né? Os industrializados até era mais fácil de entender, mas a questão do óleo para mim e dos ovos também, né? Isso também foi um pouco mais difícil de engolir. E do leite, queijo também, principalmente. E aí também,
que eu estava falando? Ah, essa questão do documentário do Fox Over Knives, né? Como é que tá a conexão? Tá funcionando aí para vocês? Tá funcionando bem? Qualquer coisa, se estiver muito ruim, me avisa que eu tento dar um jeito aqui, tá bom? E assim, outra coisa, falando do documentário, né? Então tá. Por exemplo, o que aconteceu? A partir dali, eu fui fazendo. Eu queria estar falando assim, do que vai comer, né? E agora, que falta quais são as opções de pratos, né? Que nem ela coloca aqui, né? A Paula coloca só. E o que eu vou fazer? O que eu vou cozinhar? Nossa, isso pra mim foi a minha maior challenge, vamos dizer assim, meu maior desafio. Porque eu também me vi assim, estou convencida, que nem ela colocou, tá? Estou convencida que eu quero parar de comer carne, que eu quero reduzir o leite, queijo, derivado, essas coisas todas. Só que tudo que eu faço, tudo que eu sei cozinhar, todas as minhas receitas vão esses alimentos, né? E eu, e agora? E outra coisa eu também pensei, eu vou ter que comer feijão com arroz todo dia. Eu vou ter que comer todo dia. Então eu fiquei, foi um período difícil para mim. Eu ficava muito irritada um pouco, porque, poxa, tipo, é como se eu começasse a cozinhar do zero, assim. É como se eu, sei lá, eu saí de casa, morava com meu pai e minha mãe, comecei a cozinhar e só que eu tinha um filho, né, pra criar junto. Então, e agora, o que eu vou fazer? Então foi difícil mesmo para mim também. Eu comecei pelo básico, né? O que eu comecei ali? Eles falam ali, tava toda a questão da proteína, né? Preocupada com a proteína. Então sim, eu focava assim, quais são os alimentos com alto teor de proteína vegetal? Então era feijão, grão de bico, ervilhas, lentilhas, tofu, que mais que eu não falei aqui? Grão de bico, ervilha, lentilha, tofu, os feijões, enfim, tem uma série desses alimentos, né? Esses que me vieram à mente agora. Então eu focava, essa era a base, então sempre tinha um grão, né? Os grãos, né? Que geralmente são ricos em proteína, assim. Então, o teor de proteína. Então eu sentia que tem um grão. Então um dia eu fazia o feijão, aí no outro dia eu pesquisava uma receita com lentilhas. Então no outro dia eu digo, então a base é a ervilha. Vou pesquisar algumas receitas que tem ervilha. Depois eu pesquisava algumas receitas que tinham grão de bico. Eu não sei preparar. Eu botava lá no YouTube, né? Como é que prepara o grão de bico? Como é que, sabe? Comecei ainda a trazer. Claro que naquela época não tinha Instagram assim, com um monte de galerinha compartilhando receita. Teria facilitado muito a minha vida. Mas enfim, né? O YouTube me ajudou muito. Então assim, e aí como é que eu vou dizer? É um recomeço, né? Realmente é quase que esquece tudo que a gente aprendeu e começa tudo de novo. Mas não é bem assim, é claro, é só às vezes a gente tem um olhar diferente, né? Por exemplo, então e outra que acontecia, às vezes eu repetia. Um dia eu fazia feijão, sobrava feijão, no outro dia eu comia feijão de novo. Mas eu sempre procurava intercalar feijão, lentilha, grão de bico, ervilhas, aí um tofu, alguma coisa assim. Entende? Então, por exemplo, e não sempre as mesmas receitas. Por exemplo, um dia eu procurava uma receita que era eu gosto muito com grão de bico, fazer curry. Depois, quando eu fosse fazer o grão de bico de novo, eu já procurava um jeito diferente de fazer o grão de bico para não enjoar, sabe? Então, no início foi difícil, né? No início foi desafiador para mim, mas à medida que eu fui fazendo, eu digo, olha, não é tão trabalhoso assim, a gente pensa, dá trabalho. Eu boto o feijão de molho, ou eu boto a lentilha de molho, ou eu boto o grão de bico de molho. No outro dia eu vou lá e cozinho por 30 minutos, e aí eu guardo aquilo, e depois eu vejo alguma receita, dou uma pesquisada, tem o Pinterest também, e tem ali no YouTube, como eu falei, eu pesquiso alguma receita super prática para fazer com isso aqui. Então, às vezes, eu pesquisava um dia antes, ou às vezes era uma coisinha muito fácil no mesmo dia. E aí, às vezes eu gostava da receita, às vezes eu não gostava. E o que acontecia quando eu gostava da receita, eu repetia. E aí é assim, né, gente? Não existe um mundo ideal. Claro que o ideal é a gente estar sempre variando tudo o tempo todo, mas muitas vezes não é viável, né? Às vezes tem que repetir um pouquinho, né? E bem ou mal, com as receitas que a gente sabe hoje, ou sabe antes de começar a fazer plant-based, a gente não repete.
né? Não faz ali feijão com arroz, quer dizer, feijão com arroz é plant-based, mas eu digo carne com arroz, salada, frango, desfiado com não sei o quê. Quantas vezes tu não repete essa receita com frango? Quantas vezes tu não repete essa receita com carne? E qual é o problema então repetir a receita com feijão, receita com lentilhas, assim? Qual é o problema? Entende? Não tem problema. Sempre que possível variar, mas assim, vamos ser vida real. Então, às vezes, muito acontece de eu fazer o prato e eu deixar uma parte, no outro dia comer de novo. Entende? Ou, por exemplo, que nem hoje, eu fiz o meu prato, tinha lentilhas, né? O que eu vou fazer hoje no jantar? Eu vou comprar um pãozinho de wrap, e vou pegar um pouquinho do que sobrou daquela lentilha e vai colocar no meu wrap. Então eu pego de noite, só pego junto, coloco um pouquinho, gosto com um vegetal, às vezes um hummus. Estou pensando se eu tiver a fim de fazer, eu vou fazer, se não deixa assim, entende? Então a gente vai conseguindo jogar com isso. Mas é claro que no início tudo é mais difícil. É que nem aprender a caminhar, é que nem aprender a falar inglês, é que nem qualquer coisa, né? Um novo idioma, é que nem aprender a dirigir. Não adianta a gente achar que vai pegar lá com 18 anos, vai pegar a primeira aula de direção, vai pegar o carro, vai sair dirigindo uma boa, entendeu? Não adianta, a gente tem esse momento. E como diz, às vezes eu vi um coach falando assim, para toda a mudança, né? Para aquilo que a gente quer, tem um momento de piora. Então, para melhorar, vai piorar. Então, quando a gente aceita isso, que existe esse momento de piora para melhorar, a gente consegue passar por isso, são os obstáculos que a gente tem que superar. Mas, como eu falei, no início é difícil, no início a gente tem que gastar mais tempo pensando no que vai fazer, sim. Hoje vai fazer 1 ano e meio, quase 2, que eu tô direto assim fazendo plant-based, sabe? Só grãos, né? Nada de carne, nem leite, derivados, nem nada. E hoje tá, como é que eu vou dizer? Hoje eu me sinto mais assim fluida, entendeu? Já deixei ali uma lentilha cozida pré-pronta na geladeira. Eu pego um negocinho, uma cebolinha, boto ali e vai, entendeu? Aí eu já pego, porque como é que funciona a minha mente? Uma fonte rica em proteína, que são os grãos, né, como eu falei, uma fonte boa de carboidrato complexo, que pode ser o arroz integral, uma batata doce, e tem outros, né, pode ser outros a quinoa também, que além de ter bastante, que é carboidrato, também tem proteína. Então assim, então eu tenho esses, os macronutrientes, né? Então eu vou fazendo o meu prato, pensando no meu prato em volta desses macronutrientes, que né, a gordura boa, as proteínas, proteína vegetal e os carboidratos. E aí eu vou bolando o meu prato meio que na hora. É claro que hoje, depois de 1 ano e meio, quase 2 anos, é mais fácil para mim. Mas no início não era. E eu fui desenvolvendo essa habilidade porque tinha que fazer isso todo dia, não é? A gente não come todo dia. Então assim, tem alguma coisa que a gente tem alguma decisão que a gente precisa tomar toda hora, o tempo todo dia, pro resto da nossa vida, é o que a gente vai comer. Então, isso é extremamente importante. Então, assim, depois de um tempo a gente pega o jeito, pega a manha, que nem dirigir, né? Vai, tranquilo lá, nem precisa pensar muito, que nem andar de bicicleta também. É tudo assim, só que no início é desafiador, no início é difícil sim, tá bom? Outra coisa, né, essa coisa que falei da caminhada, né, dessa dúvida, da segurança, que às vezes o que bate, às vezes assim, que impede a gente de fazer uma transição, de seguir com aquele plano e voltar. Outra coisa que é importante a gente entender que esses altos e baixos, eles existem. Sabe? É muito raro saber de alguém que foi assim, aquela trajetória perfeita, assim, que pegou, decidiu e nunca mais ficou tentada ou nunca mais tem os altos e baixos, né? Que nem eu falei. Eu não tive muita dificuldade com a carne, mas eu tive muita dificuldade com o queijo, o leite e os derivados. Então, assim, eu acho que eu tive umas 2, 3 tentativas antes de conseguir parar totalmente de comer o queijo, o leite e tal. Eu precisei, sabe, foram assim,
começava e parava, eu começava, eu agora decidi que eu vou comer queijo só no final de semana, e às vezes eu voltava ali e comia um pouquinho, sabe? Então, não se cobrar tanto assim, sabe? Porque às vezes a gente precisa de mais tempo. Olha lá o André, e aí André, tudo bem? Então assim, às vezes a gente precisa de mais tempo, e tá tudo bem se num dia tu vai em algum evento e der uma escorregadinha e comeu ali uma coisa, uma carne, alguma coisa que tu não queria, né? Que tu já, no caso, está convicta de que não quer e tal, e comeu, tá tudo certo. Como é que é? No outro dia começa tudo de novo. Então, assim, não, porque eu entendo isso, a gente fica com uma sensação que a gente não está alinhado com aquilo que a gente acredita, sabe? Eu também, eu passei por isso, eu sei exatamente o que no caso aqui a Paula está falando. Então, assim, é que a gente está com a mente lá, mas os nossos atos ainda não estão lá, entende? Então, mas isso é uma questão de tempo, a gente precisa dar o tempo que a gente, como dizer, que a nossa mente está pedindo, então a gente precisa de mais tempo para executar isso, né? Então, paciência, né? Precisa de um pouquinho de paciência. E como eu falei, quando a gente está quando a gente, vamos dizer, elimina todas as inseguranças, a gente está muito certa que é o caminho, que é o melhor caminho. Quando a gente está muito segura do que está fazendo, é como se nada vai abalar, sabe? É como se nada no sentido assim que não é uma opinião de alguém ou uma crítica de alguém. Isso não vai abalar, sabe? Porque a gente está muito certa que é o melhor caminho, né? No caso ali, deixar de comer carne ou reduzir, ou, né, os alimentos de origem animal. Então, às vezes, quando a gente não consegue ainda executar, né, completamente essa mudança, é porque existem algumas dúvidas, é porque existem algumas inseguranças ainda em relação a isso que a gente precisa ir, vamos dizer, eliminando, né? Então, assim, essas objeções. Então, assim, como eu falei, coisas que eu fiz, né, que eu vou recapitular aqui, que eu assisti muitos documentários, assim, sobre alimentação saudável e muita referência internacional, né, porque realmente a questão do plant-based ainda está muito no exterior, né? Muito aqui fora, né? Estou aqui em Londres e tal, nos Estados Unidos, está muito avançado. Então, realmente aqui as pessoas estão muito abertas, tem um movimento muito grande, muito interesse, muito mesmo, assim. Está crescendo um absurdo o consumo de leite vegetal, está caindo muito o consumo do leite de origem animal. Então tem muita informação na língua inglesa. Então é isso que eu digo, às vezes assim, as pessoas às vezes têm dificuldade de ter esse acesso a essa informação. Informação sobre essas evidências científicas, sobre esses estudos científicos, você não vai sair na televisão aberta, entende? Isso não vai, porque existe uma série de interesses, né, da indústria, indústria da alimentação, uma indústria gigantesca, bilionária, né, americana ali, da questão dos animais, da pecuária. Então existe um interesse muito grande que isso não sai assim para o grande público. Então é muito da nossa, né, da nossa vontade de querer saber mais, de querer saber mais a fundo, de ir atrás dos maiores especialistas no mundo, né, que é uma coisa que eu gosto muito de ir atrás do que tem de melhor, sabe? Qual é o cara, né, mais especializado nisso, sabe? Eu sempre fiquei ligada nessas coisas. Então, por exemplo, né, tem ali uma referência que eu já posso dizer que quem quiser pesquisar, tem o bioquímico, o T. Colin Campbell, e ele que é o pioneiro, né, na plant-based diet. Então ele tem 85 anos, dedicou 65 anos para estudar a relação entre alimentação e doenças, né, relação à nutrição. Então eu desconheço outra pessoa com tamanha experiência, com tamanha autoridade para falar sobre nutrição, para falar sobre alimentação, relação entre doenças, né? Então, claro que a maioria, acho que da informação que tu vai encontrar em relação a ele é na língua inglesa, mas
Tem no documentário agora, foi a primeira vez que eu ouvi falar dele, foi no Focus Over Knives, acho que foi. E então tem ali, já fala sobre isso, já dá uma introdução que pode ajudar. Então assim, eu acho que é mais isso mesmo, sabe? A gente buscar o que está faltando, para nos trazer essa segurança para dar esse primeiro passo, né? Seguir essa caminhada. Então assim, já estou vendo que vai estar quase no fim da live, que vai acabar. Mas assim, o que eu posso dizer, principalmente, né, que para quem não estava no início, né, eu estou falando sobre um relato da Paula. Quem quiser ver, lá está no meu stories, lá uma mensagem um desabafo que ela fez, que ela está querendo fazer essa transição, né, deixar de comer carne, reduzir o consumo, né, dos alimentos de origem animal e tal, e está sentindo dificuldades, né, então estava pedindo um help. Então assim, o que eu tenho para dizer é: dê tempo para ti mesmo, sabe? Eu acho assim, não tenha pressa, porque às vezes a gente não está pronto, entendeu? E tá tudo certo. Às vezes a gente tá, sei lá, tem gente que nunca vai nem querer ouvir falar sobre esse assunto e tá tudo bem, entende? Então, a mudança ela já acontece quando a gente sente essa certeza que no caminho, né, do caminho de comer menos carne, de reduzir o consumo de carne, de alimentos de origem animal, quando a gente já tem essa certeza que esse é o melhor caminho, a mudança já aconteceu. Ela já aconteceu. Porque é uma chavezinha que ela virou aqui, mas às vezes ela precisa de mais, a gente precisa de mais argumentos, a gente precisa de mais informação para de fato conseguir superar todos esses obstáculos, né? Porque é uma atitude assim que exige bastante força de vontade mesmo, sabe? Porque tu vai quase contra todos, vamos dizer assim, né? É bem menos agora, né? Mas assim ainda é um desafio bem grande, né? Que nem a Paula colocou assim, vai nos churrascos, aí quer participar dos churrascos e os eventos e todo mundo consome. Então realmente a gente vai contra a maré, vamos dizer assim. Então, para ter essa força, para superar todos esses obstáculos, inconscientemente e conscientemente a gente precisa estar muito certo que esse é o melhor caminho. Enquanto a gente não tiver certeza que esse é o melhor caminho, a gente ainda não consegue superar todos esses obstáculos, né? Então assim, vai acabar agora, tem 2 minutos para acabar a live. Então, eu adorei aqui, eu vi que o pessoal está participando, então eu adorei esse assunto. Quero deixar uma mensagem aqui publicamente para a Paula. Muito obrigada, Paula, por ter compartilhado esse teu desabafo comigo, porque eu fiquei me identifiquei muito com isso, porque eu passei por todos esses problemas, eu passei e ainda passo, tá? Tem muita coisa que ainda está em jogo. E eu quero te dizer que tá tudo certo, que faz parte, faz parte dessa tua caminhada. E se tu tá preocupada que tu ainda não mudou, tu já mudou, entendeu? A tua chavezinha já virou, tu só precisa de um tempo maior para conseguir tudo que tu precisa, né? Essas certezas que eu falei, para passar por todos esses desafios, essas dificuldades. Então, assim, qualquer coisa, quem quiser também mandar uma mensagem para mim ou compartilhar alguma coisa, eu tô aqui porque eu já passei e passo ainda por muita coisa e que o que eu puder ajudar é só falar, tá bom? Adorei falar sobre esse assunto e então é isso aí. A gente se fala aí mais nos próximos vídeos, nas próximas lives, tá bom? Até mais!